E eu gostaria, assim, de iniciar a minha fala, porque sempre quando a gente vai discutir o problema da reforma da Previdência, eu penso que é preciso a gente discutir em que contexto socioeconômico do país que a gente está discutindo uma reforma como esta. A grande verdade é que nós temos um argumento que é utilizado fundamentalmente, que há um problema que realmente ele existe, que é o problema fiscal do Brasil, né? E que, na verdade, numa dos principais problemas para resolver, esse é o que o governo elegeu para resolver o problema fiscal do Brasil, seria atingir várias políticas, né, que são estabelecidas historicamente de proteção social. Se a gente vai ver bem que o próprio ministro Paulo Guedes já disse, na minha opinião, 3 pilares aí de que ele, como estratégia, o governo pretende atacar para resolver esse problema fiscal. Que é evidentemente o problema da Previdência, mas 2 outros ele já colocou, que pretende inclusive encaminhar um projeto para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, que é a questão do fim, né, das exigências constitucionais do que se aplica na educação e na saúde. Então, praticamente, ele está elegendo, para mim, na minha opinião, que é o tripé do que a gente pode dizer que o Brasil é um país minimamente civilizado, porque se a gente acabar com o mínimo de educação pública que tem, o mínimo de saúde pública e a questão da proteção da Previdência, sinceramente, eu não sei que tipo de país que nós vamos ter no futuro. Mas é exatamente isso que o ministro tem dito, né, que pretende fazer, já anunciou isso, né? E a primeira, evidentemente, é a questão da reforma da Previdência. E aí eu quero discutir, porque eu acho que a categoria aqui que sabe melhor do que eu, né, porque a questão fiscal você pode discutir também na lógica, e eu acho que seria mais importante, da questão da reforma tributária. Essa sim eu acho que seria o elemento fundamental para a gente discutir esse problema fiscal. Infelizmente não é isso que acontece, não é essa opção que o governo faz. Então o governo o objetivo do governo é estabelecer, na verdade, uma reforma da Previdência, que o foco dela maior é resolver o problema fiscal do país, como um elemento que seja o culpado por essa situação que nós vivemos momentaneamente. E aí, a gente percebe que o objetivo claro do governo, né, com essa questão da reforma da Previdência, é de atingir, né, a área da proteção social, né? E é isso que se a gente vê em todas as intervenções aqui, uma coisa é a gente discutir uma necessidade de atualização da reforma da situação previdenciária, que evidentemente elementos que são mutáveis vão, ao longo dos anos, sendo alterados, e você precisa fazer essa adequação. Outra coisa é você querer resolver o problema, né, fiscal com o sacrifício, né, evidentemente, de uma parcela mais pobre da sociedade. Porque eu falo que a lógica que nós temos que estabelecer, e a condição socioeconômica do país hoje, é uma condição, né, o Brasil é um dos países onde a desigualdade social é mais acentuada, é o 9º país mais desigual do mundo, né? Aqui 1% mais rico tem a mesma renda do que 50% mais pobre, né? As 5 maiores fortunas do Brasil têm o equivalente assim, a 30%, a 50% da população mais pobre. Então é um grau de concentração de renda brutal, né? E é nessa lógica que a reforma da Previdência é colocada, porque, ao meu ver, né, se você, evidentemente, você olha, tinha um retrato do país hoje, qualquer alternativa que nós formos fazer para resolver o problema fiscal brasileiro, ele tem que ter uma preocupação de não só não aprofundar a desigualdade social, como amenizar esse problema crônico que nós vivemos. E a reforma da Previdência, evidentemente, ela traz, né, na verdade, como verdadeira intenção, quem é que vai pagar a conta é evidentemente as camadas mais pobres, as camadas mais com menor renda de nosso país, né? Basta ver
é que quando você pega a última página, né, do projeto, onde nós temos lá da justificativa, da última parte da justificativa, onde ele coloca qual é a previsão, aonde ele quer, na verdade, fazer a economia do chamado aí 1 trilhão e 72 bilhões nos próximos 10 anos. Está lá, 711 bilhões exatamente em cima do regime geral, né? 180 bilhões seria em cima de algumas políticas, como, por exemplo, o salário família, o próprio BPC, o abono salarial, que são instrumentos que atingem pessoas de baixa renda. Então, você soma 180 bilhões, mais os 700 bilhões, com o regime geral, onde nós temos a média no regime geral de pessoas que ganham, em média, 2 salários mínimos. Nós vamos dizer o seguinte: então, 900 bilhões de reais, praticamente, do 1 trilhão e 72 bilhões, o governo pretende economizar em cima de quem ganha, na média, 2 salários mínimos. Então, isso, evidentemente, nos próximos 10 anos, nós estaremos aprofundando ainda mais, que nós estamos retirando, né, quase 85% que se pretende economizar, em cima exatamente daqueles que ganham pouco, em cima exatamente daqueles que estão na base da pirâmide. Então, isso um projeto de extrema demonstra de crueldade, né? E a forma, a estratégia que o governo tem trabalhado evidentemente, trabalhar a situação de uma estratégia falsa, né, que aí é a demonização das carreiras públicas, né? Isso aí é uma estratégia clara, é o fim dos privilégios, né? Ou a questão também que eles gostam de colocar muito: o país vai quebrar, se nos próximos 5 anos a gente não tiver a reforma da Previdência, o país quebra, né? Ou ainda tem hora que entra também os políticos, né? Porque eles tentam colocar até os vereadores das cidades pequenas. Eu mesmo era vereador antes, né? E eu sofria isso, porque todo vereador do Brasil é regime geral. E a população tem aquela visão que não acontece nem com deputados já há muitos anos, que se o cara fica 8 anos de mandato, ele recebe, já aposenta, né? Isso já não existe há muitos anos, né? Quem ainda pode se contemplar com isso é o Bolsonaro, que é deputado há muito tempo, que é do sistema antigo, né? Que, aliás, ele até deu entrada lá averbar a situação dele lá, de como foi vereador. Quer dizer, já demonstra que está com a intenção de aposentar exatamente com esse salário, né? Ele sim deve ser beneficiário do salário que hoje o regime já não possibilita. E evidentemente a maior parte, por exemplo, eu mesmo fiz opção pelo regime geral, e segundo a Folha de São Paulo, fez uma pesquisa com os parlamentares novos, que são mais da metade dos deputados novatos fizeram opção pelo regime geral, né? Então, essa é uma falácia o que ele está dizendo, até porque, se qualquer um quisesse fazer opção ainda pelo regime especial, poderia fazê-lo até o dia, né? Poderia ter feito já, né? Então, não é a lei que não foi publicada ainda que iria impedir isso, porque a lei está dizendo que vai acabar com esse regime a partir do momento que for publicado. E fica com esse... Eu estou dizendo isso porque no primeiro dia o presidente Bolsonaro colocou lá nas redes sociais dele: vamos acabar com a aposentadoria de político, né? Então, e é isso, né? Então, é uma estratégia que eles estão tentando estabelecer, fazendo evidentemente tentando dialogar com a sociedade, tentando enganar a sociedade. E o que eu disse aqui é uma tendência de demonização das carreiras públicas, o que para mim seria um grande retrocesso a gente colocar, porque o Brasil, assim, tem coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, são essas carreiras, né? Isso é uma coisa que qualquer retrato que você tira assim do país, do Estado brasileiro, várias coisas não funcionam. Exatamente essas carreiras que têm uma remuneração adequada e justa, essas são as coisas que funcionam no país. E é nisso que eles estão querendo atacar e dizendo que são responsáveis pelos grandes problemas que o país vive hoje. Isso é um verdadeiro absurdo que é colocado. E é tão verdade isso, né, que não é à toa, né? Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, e nós já tínhamos aprovado lá também o pedido do estudo microeconômico, quer dizer, que era exatamente o governo passar para a gente todos os dados, para a gente verificar de onde eles chegaram a esse 1 trilhão e 72 bilhões. Né? Aí a resposta deles deram agora: baixaram um decreto, tornando sigilosos, né, esses dados. Quer dizer, sinceramente, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Porque, esperar, olha... para mim,
Eu vou dizer muito claramente, deputado e senadores têm que ter vergonha na cara e não votar esse projeto enquanto não tiver esses dados. Porque como é que nós vamos votar uma coisa que a gente não sabe tecnicamente, porque eles vivem dizendo que essa questão é técnica, não é política, tecnicamente não é demonstrado como eles chegaram nesses dados. Agora está negociando, eu achei aquilo uma coisa surreal. O presidente da Câmara negociando que em algum momento vai ter que trazer esses dados, mas agora não, né? Hoje no jornal do meu estado, né, está lá o líder do PSL dizendo, olha, porque esses dados aí podem complicar, porque o pessoal, tomando conhecimento desses dados, pode não querer votar. Ué, como assim? Como assim? Sinceramente, ué, que história é essa? Entendeu? Então isso é um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo, né? Essa discussão, na verdade, ela não está sendo feita de forma técnica, tem vários interesses por trás disso. Aqui foi muito bem colocado, né? São as opções que se fazem, são verdades e que, infelizmente, boa parte da imprensa embarca nisso, porque nessa questão da reforma da Previdência, a imprensa, de cada palavra que fala, vem a reforma é necessária. Isso virou um negócio que está virando até uma loucura, porque toda hora a gente ouve isso, né? Não pode ligar a televisão que algum jornalista está falando lá que a reforma é necessária, isso virou uma ladainha, né? Que realmente é o grande problema. Como foi a reforma trabalhista mesmo, como foi outras situações que sempre, né, promete para o povo brasileiro, dizendo o seguinte, olha, se resolver isso, acaba. Aí sim, nosso país vai para frente, nós vamos sair do atoleiro. Você fica vendendo essas ilusões, o que a gente sabe que isso não é verdade. Não é, na verdade, nós temos a aprovação de um instrumento que ao longo de 10 anos vai retirar das camadas mais pobres 900 bilhões de reais, que nós vamos resolver o problema do país. Não vai ser assim, né? Então essa questão da capitalização também é um instrumento que tem endereço claro na nossa opinião. Isso é para atender banqueiro, isso não tem nada de interesse público nisso, isso não tem nada de interesse na sociedade. Foi muito bem colocado pelo professor aqui, em lugar nenhum do mundo esse tipo de sistema funcionou, né? Isso é muito interessante para os bancos, mas para a população de uma forma geral não é. Acho que essa categoria dos auditores tem uma enorme contribuição nesse momento para esse debate, porque nós não podemos discutir o problema fiscal brasileiro na lógica só do gasto. Nós temos que discutir também na lógica da arrecadação, porque nós não podemos ignorar, né, que empresas que têm apadrinhamentos, têm seus interesses sobrepostos ao interesse público, consigam, por exemplo, renúncia fiscal, como foi o ano passado, de mais de 360 bilhões de reais. E aí o problema ainda é a Previdência, não é aqueles que deixam de pagar impostos. Num país onde realmente a classe média, né, os pequenos e médios empresários têm uma carga tributária pesadíssima, mas aqueles que são os amigos do rei sempre conseguem um jeitinho de ter sua isenção fiscal, de ter sua renúncia fiscal, quer dizer que, na verdade, causando maior ainda o desequilíbrio na desigualdade social, um sistema fiscal totalmente injusto, né? Como eu tenho visto algumas pessoas dizer, né, o sistema tributário brasileiro é o sistema Robin Hood às avessas, né, que tira de quem não tem para realmente dar a quem tem. E é essa a realidade. Então, em nossa opinião, nós precisávamos estar discutindo nesse momento, era, na verdade, a criação, né, da previsão constitucional, a implementação do imposto sobre fortuna, né? Nós tivemos, nós do PSB, pilotado por iniciativa do nosso deputado Danilo Cabral, do Pernambuco, mas assinamos, enquanto bancada, o projeto, 2 projetos. A gente quer abrir o debate sobre a solução da questão fiscal. Um deles foi o imposto sobre fortunas. Sobre grandes fortunas, né, que é acima de 20 milhões de reais, houvesse a aplicação desse imposto. Nós fizemos uma projeção, né, inclusive com auditores que acompanharam a construção desse projeto, onde a previsão seria uma arrecadação de em torno de 400 bilhões nos próximos 10 anos. E o outro projeto seria o imposto sobre lucros e dividendos, né, que essa questão de dividendos só o que sempre coloca só a Estônia e o Brasil que não tem esse tipo de imposto, né, e onde poderia ter uma previsão de até 800 bilhões de reais. Então, somando os dois, dá 1 trilhão e 200 milhões. Isso para mostrar, assim, da onde a gente pode efetivamente
fazer o ajuste fiscal brasileiro. E fazer o ajuste fiscal significa cobrar de quem tem condições de cobrar. Cobrar dos bancos. Eu ainda não mencionei ainda a questão da dívida pública, né, que o ano passado consumiu mais de 360 bilhões. Né? Então, então para alimentar banqueiro, para alimentar... Aí isso parece que é intocável. Né? Isso aí não se discute. Esse não é o problema do país. O problema do país é o trabalhador. O problema do país são as carreiras, são os juízes, são os promotores, são os auditores. Sinceramente, isso é um grande absurdo. E nós temos uma grande tarefa nesse momento, que é desmascarar tudo isso, que é ir, na verdade, para o debate com a sociedade, né? Por mais que eles tentem camuflar essa verdade, é aquela história, uma mentira pode durar algum tempo, mas ela não dura a vida inteira. Então, acho que nós precisamos desmascarar isso, e nós temos sim, foi colocado aqui, o nosso partido, de até mesmo discutir como consertar esse projeto. Porque esse projeto, assim, a sua espinha dorsal é cruel, a sua espinha dorsal é contra a sociedade, o povo brasileiro, ele não é justo. Então, se a gente fizesse o ajuste fiscal por outras formas, discutisse, separasse, inclusive, o caráter protetivo, né, de proteção social da Previdência, porque eu acho engraçado quando o ministro fala, não, porque isso é deficitário. Ué, mas Bolsa Família é deficitário, por exemplo, que não é outra área social, aplicação em saúde é deficitário. Ué, mas você não pode olhar essa lógica. Então, quer dizer, a aposentadoria, no caso do PPC, a aposentadoria no caso do trabalhador rural, não pode ser considerado discussão de deficitário. Isso é proteção social. Então, sinceramente, isso é uma discussão totalmente desonesta, é desonesta essa discussão, porque nós não podemos falar em déficit, e ele chega a dizer, não, isso responde o trabalhador do rural responde por 58% do déficit. Então, sinceramente, isso é área de proteção. Então, sinceramente, nós precisamos separar essa discussão. Aí é número. Depois que tiver só a Previdência, vamos discutir. Precisa trabalhar mais alguns meses, precisa aumentar um pouquinho. Aí ajuste. Aí sim, nós estaríamos discutindo a questão da Previdência. Agora, querer que a Previdência resolva o problema fiscal brasileiro, isso nós não podemos aceitar, porque seria a maior injustiça da injustiça da história do nosso país. Então, a nossa posição é essa. Eu, particularmente, vou votar contra essa reforma e vou, na verdade, aonde eu puder debater, mesmo enfrentando os fake news nas nossas redes sociais, porque os deputados estão todos atacados a gente vai ver lá o perfil de uma pessoa lá, só tem coisa do Bolsonaro, só tem coisa do Paulo Guedes, não é possível uma pessoa ser tão apaixonada desse jeito, né? Então, toda hora chega lá, batendo, tudo que a gente fala, xinga a gente, tudo, não tem problema, isso não vai nos intimidar, vamos continuar na nossa postura, porque nós não vamos abrir mão, né, de lutar por justiça social, e votar numa reforma da Previdência que aprofunda ainda mais a desigualdade social, não está em nosso dicionário, tá? Muito obrigado aí pela parte, depois a gente vai poder conversar mais.